Vai ficar preso por pelo menos 30 dias aquele homem que atirou contra um carro de um casal na rodovia Presidente Castelo Branco. A gente falou muito a respeito disso aqui na Band News FM, a gente mostrou as imagens também. Foi na região de Boituva, no interior de São Paulo. As imagens estão de novo na live agora. O empresário Adriano Domingues da Costa foi detido ontem no município de Alumínio, quando estava supostamente, Thiago Muniz, indo se entregar à polícia. O fato é que a polícia o encontrou e ele está preso. A gente relembra o caso. Ele foi gravado na última sexta-feira disparando pelo menos 3 vezes contra um veículo estacionado no acostamento da rodovia, veículo esse que tinha 2 pessoas do lado de dentro, um casal que afirma, esse casal diz que antes de tudo isso, o Adriano teria batido no carro deles, ocasionado a briga de trânsito, mas a versão do acusado, do Adriano, né, é que esse casal teria feito primeiramente a primeira batida, fechado o veículo, enfim. Há essa troca de versões, mas o fato é que o Adriano que sacou a arma e atirou contra o veículo. Depois de ter se entregado à polícia, ele deixou de ser tido como foragido, ele era procurado por essas condutas. O advogado do empresário Luiz Carlos Valsec alega que ele estava sendo justamente perseguido pelo casal. Teve a oportunidade de dizer que foi perseguido, né, que foi tentado ser colocado para fora da estrada, que teve uma reação destemperada, ele admite, e que depois da reação destemperada voltou a ser perseguido. Estamos aguardando imagens da concessionária que mostram que o casal, que se diz vítima, estourou a cancela do pedágio ainda em franca perseguição para alcançá-lo. E foi isso. O empresário passa por exames no Instituto Médico Legal hoje, antes de ser transferido para a cadeia de Capão Bonito, no interior paulista. Amanhã, a Polícia Civil vai ouvir a mulher de Adriano, que também estava no carro, como testemunha. A pistola usada no ataque estava com a numeração raspada e vai passar por perícia. De acordo com os investigadores, Adriano não tinha autorização para o posse da arma. Ao delegado do caso, Franco Augusto Costa Ferreira, o empresário acusou o casal que estava dentro do veículo de ter armas consigo. Ele disse que as vítimas estariam portando arma no carro, mas em momento nenhum isso aparece nas imagens. É uma alegação, seria leviano da nossa parte tratá-lo a vítima como a vítima como o autor do crime, né? Então, assim, ele justifica que ele foi vítima de uma perseguição, né? Mas não existe para a polícia nada que justifique a conduta dele de desembarcar e atentar contra a vítima, a vida de terceiros. Ou seja, por enquanto a polícia aí, não entrando nessa linha de argumentação, coloca que as vítimas, as pessoas que estavam dentro do carro, são efetivamente as vítimas e que Adriano, pelo menos nessa altura das investigações, é o agressor. A defesa do motorista diz ainda, do Adriano, que ele só teria atirado quando percebeu que o veículo era blindado. Então, ele atinge o vidro, depois atinge os pneus e só fez isso porque percebeu. Eu não conheço tanto de carro blindado, mas é impressionante ter esta certeza de que os tiros não poderiam causar dano aos passageiros, mas é isso que ele disse. O inquérito deve ser finalizado em até 30 dias e a prisão do empresário pode ser convertida de temporária para preventiva. É um especialista, né? Agora, dizer que a vítima estava armada ou não, a gente até se questionou nesse momento, desde o primeiro dia, né, Thiago? Quando você traz essa história, você deixa muito claro que o que a gente está assistindo é a imagem feita pelas vítimas, né? A gente não sabe exatamente como se deu toda essa circunstância, mas sacar uma arma que não é permitida para essa pessoa que não tem porte é crime, né? E atirar contra outras pessoas é crime. Quanto a isso, a gente tem certeza. E a polícia militar esteve com as vítimas e não encontrou armas. Por que é que isso foi levantado? Porque é um profissional. Ele é um instrutor de tiro. Instrutor de tiros. E ele tem sociedade com a mulher dele numa loja de despacho para regularização de armas. Então eles têm, de fato, ligação com esse universo, mas eles afirmam que não estavam armados e a polícia até agora tiveram com a polícia militar, que constatou que não teriam armas, e a polícia civil não trata os dois em nenhum momento como outros agressores. Os trata como vítimas e que eles não estariam armados. Armado até agora, de acordo com toda a linha de investigação, só o Adriano. É fraca, né, essa base de defesa. Jogar no outro e tal.
Vamos ver. É um covardão, né, gente? Ele é um covardão, essa história a gente já falou desde o começo aqui, mas será que serve como argumento mesmo essa história de que identificou que era um carro blindado e só por isso fez os disparos? É aceita essa argumentação? Há algo que o proteja em relação a isso? Ou que amenize o que ele fez? Tenho dúvidas, né? É quase uma anedota isso, gente. Não Não é? tem como. Não tem como. A não ser que ele seja... Não, nem que ele fosse um especialista e que ele fosse um empresário do ramo de blindagem de veículos, daria para dizer com certeza esse carro é blindado, eu posso atirar nele. Tem uma possibilidade de ele ter identificado, sim, porque imediatamente antes de fazer os disparos, e nas imagens fica claro, ele se aproxima bastante do vidro, bastante, inclusive acho que em algum momento a vítima chega a abrir uma parte do vidro, né? E ele até começa a gritar assim, com o rosto bem colado no vidro. Naquele momento, certamente, aí, a gente está exibindo essa imagem, ele identificou que se tratava de um carro blindado, que dá para ver, inclusive na imagem, que ele é um vidro bem grosso e quem trabalha com isso sabe. Mas se então, eu não conseguiria identificar, imagino. Olha, os bandidos conseguem, por exemplo, né? Muitos Nossa, bandidos conseguem identificar. Esse Ali, também era. ele No pode fim das ter contas, cometer um crime, ele é um bandido. Foi o que eu quis dizer. Tá. Ali é muito possível de que ele tenha identificado, né? Partindo do princípio de que ele tenha identificado. Mas serve de argumento? Justifica? Não, né? Certamente Entende? não serve de argumento e muito menos justifica, Pois mas é. serve para estratégias de defesa. Porque se ele percebeu, a defesa argumenta que ele percebeu que era um vidro blindado, ou seja, ele não queria matar as pessoas. Tenta desclassificar Né? a tentativa de homicídio. Exatamente. Tentar aí para uma Isso. tentativa de lesão Esse é o corporal. ponto. Esse é Os o nossos ponto. ouvintes são incríveis aqui. Então, tem alguns advogados escrevendo que tem artigo, inclusive, que diz o seguinte: se ele conseguir provar que ele sabia que era um carro blindado, ele não responde pela tentativa de homicídio, e aí, por se tratar de crime impossível. Olha só, Esse é a exatamente- categoria é essa. É oportuno, porque este é exatamente o termo utilizado em outro momento pelo advogado Luiz Carlos Valsec. É exatamente esse amparo que ele tenta colocar. Muito rapidamente, você só falou que foi essa coronhada que ele dá no vidro. Isso. Acontece num primeiro momento, o que o casal Então ali conta ele já sacou. Na coronhada ele já sacou que era que blindado. os carros, eles depois engajam numa nova perseguição, e aí eles param, e aí ele faz os disparos. Então são dois momentos distintos dessa ocorrência aí que aconteceu na sexta-feira na rodovia Castelo Branco. E só para ficar junto aqui com os nossos ouvintes, dizendo, olha, é fácil ver quando o carro é blindado, porque os vidros têm uma borda preta, se vê de longe, e o ouvinte falando, eu não sou bandido, tá, Sheila? Eu não sou bandido. E aí tamo junto, porque eu também consigo identificar e não sou, até que provem o contrário. A diferença tá nas bordas, o pessoal tá dizendo. E quando você vê mesmo a grossura, assim, quando abre um pouquinho, dá para você identificar. Obrigada, viu, Thiago, pelas informações. Eu que agradeço. A secretaria